Bom, e o presidente Lula se aconselhou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre políticas de segurança pública. Os dois almoçaram há cerca de 2 semanas a pedido do petista, em meio à preocupação do governo em transformar a segurança em bandeira eleitoral. Segundo assessores, Lula buscou a opinião do ministro sobre a recriação do Ministério da Justiça e Segurança Pública no contexto da PEC da Segurança, além de sugestões de nomes técnicos para comandar a pasta. No governo, a PEC da Segurança e o projeto de lei antifacção foram apontados como prioridades para 2026. O tema deve ser tratado com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que defende uma união partidária em torno da pauta, Marcília. E dá-lhe reunião para cá, reunião para lá, fora da agenda. Aí o presidente se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes para pedir aconselhamento sobre segurança pública. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes é hoje o relator da DPF das favelas, né? Ele herdou esse processo do ministro Barroso. Até um novo ministro ser nomeado, né? Olha, essa... Ou não, né, Marcílio? Ou não. Qualquer coisa ou não. Pode acontecer no Supremo. Pode. Aliás, essa é a minha... Desculpe a intervenção. Não, imagina, muito pelo contrário. Meu desejo é até esse, que não nomeie. Eu tenho uma tese que é o seguinte, a melhor coisa para o STF é um ministro se aposenta e fica vago. Aí outro se aposenta e fica vago. E assim vamos coando o STF. Tá bom. Né? Esse é meu desejo, mas você sabe que é um desejo que não acontecerá, por razões óbvias. Mas o fato é o seguinte, essa reunião, ela tem um quê? Ela tem uma possibilidade de uma promiscuidade muito grande. Porque essa questão da PEC da segurança pública, ou ele foi se aconselhar sobre a possibilidade de um Ministério da Justiça e Segurança Pública, da recriação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para, provavelmente, o próximo mandato. Ou seja, o que o Lula foi pedir conselhos para o Moraes é a respeito de uma plataforma de campanha. Uma plataforma de campanha eleitoral. Imagina a situação do ministro do STF, o Moraes. Aliás, nesse momento em que o Moraes devia estar quietinho, se o Moraes fosse, né, esperto, ele devia estar nessa hora quietinho, debaixo do cobertor, assistindo Netflix, não episódios de investigação e crime, mas novelas românticas, aquelas coreanas talvez, né, enfim, e pronto, e quieto. Mas não, ele está 2 semanas, senta com o Lula para falar de uma plataforma de campanha. Como é que funciona isso? E se essa plataforma do Lula for entendida daqui a pouco como irregular durante a campanha e cair no TSE? O TSE vai julgar a coordenação de campanha feita pelo Moraes, do Lula? E se o Nunes Marques e o André Mendonça resolverem, por acaso, participarem de alguma forma da campanha do Flávio Bolsonaro? Como é que fica? Tudo bem? Pô, chumbo trocado. Então, assim, a gente está diante de uma possibilidade, essa reunião, ela tem uma possibilidade de ter sido promíscua de tal maneira que é um saco sem fundo. É incrível que o STF chegue nisso, é incrível que o Moraes se dê a esse despudor num momento, num time errado como esse, em que ele é o alvo. Quer dizer, eles realmente se sentem, como foi dito aqui, acho que pela Ana, intocáveis. Absolutamente intocáveis. Aliás, intocáveis como filme. Diga, Piotr, intocáveis, impunes, o banqueiro se aconselhando com o presidente Lula se aconselhando com o ministro Moraes. Vai, Brasil. Acho que a questão da promiscuidade, o Marcília já foi a todos os pontos aí. Vamos voltar de o porquê essas coisas acontecem, digamos, com essa, abre aspas, naturalidade do presidente da República pedir conselho para o ministro do Supremo, que está envolvido em tudo isso. Lá atrás, uma parte do Brasil, da imprensa brasileira, da sociedade, podemos chamar da universidade, das entidades de classe empresariais, por exemplo, ou entidades de classe, permitiram que o Supremo ficasse desse tamanho. Permitiram que o Supremo ultrapassasse todos os limites, que achasse que ele faz parte do governo do Brasil. O próprio Lula é fruto disso. O Supremo foi lá, acabou com a Lava Jato, com aquela tese malfadada do CEP, acabou libertando o Lula foi candidato, e tudo indica em nome do Supremo, e agora há um consórcio.
Só que até outro dia, até este caso do Master, até a gente ver o Moraes, a mulher do Moraes no processo, o contrato, mais o Toffoli, enfim, essas coisas todas, até outro dia, essa mesma sociedade, essa mesma parte da sociedade, essa mesma parte da imprensa, que agora parece ter acordado, não achava isso nenhum problema. Não denunciava isso da forma e da maneira como fizemos aqui. Menos mal que tenham acordado. Menos mal que comecem a perceber todos esses problemas. Só que essa realidade agora está posta. Tem um monstro criado aí, um monstro institucional chamado Supremo Tribunal Federal. O problema é bem maior do que eles estão imaginando. E agora, bom, estão vendo o Supremo bater em veículos de imprensa que antes divulgavam notícias falsas. O caso, por exemplo, do Felipe Martins, não foi? Um repórter do Metrópolis, um colunista do Metrópolis, que divulgou aquela história da viagem que nunca ocorreu? Aliás, com toda a prova por parte do acusado, que tem que provar que ele não fez. A prova cabe à acusação. Estou falando do caso do Felipe Martins novamente, tá? Que está preso nesse momento, por decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes. Deu lá geolocalização, recibo de Uber, informação de internet. Bom, tudo, nada disso foi suficiente. Veio a informação dos Estados Unidos que não, que ele nunca entrou aqui. Do serviço, obviamente, de imigração. Não, nunca entrou aqui. Nada disso foi capaz de inocentar o Felipe Martins. Agora o Moraes diz que não esteve na casa do Vorcar. Vai informar, como diz aqui num post o doutor Chiquini, que é justamente o advogado do Felipe Martins, ele vai dar a geolocalização, uma foto que estava almoçando com a família nesse dia e, portanto, não poderia estar lá. Veja a que ponto nós chegamos. Um monstro institucional chama Supremo Tribunal Federal e ele não se fez sozinho, tá? Houve omissão e conivência de muita gente. Paula, e rapidamente, se me permite, diante desses escândalos todos, desse absurdo, a gente está falando de um ministro dono de cassino, outro, a mulher tem um contrato pornográfico. É inimaginável, desculpa, você está citando isso, todos nós conhecemos a audiência, mas é inimaginável. Toda hora que você cita, você não acredita. Não acredita. Imagina, há um tempo atrás, a gente... Veja, nós há um tempo atrás estávamos falando do escândalo do Barroso fazer gravata. Lembra disso? Sim. Lenços e gravatas. Lenços e gravatas. Para a ministra Carmen. Gravata dele. Para a ministra Carmen e gravatas para as meninas e para os meninos. E isso era um dos escândalos. Claro, o Moraes já está no escândalo há 7 anos, mas enfim, a gente ia tateando esses escândalos. Agora é isso. Um ministro é dono de cassino, outro é uma mulher que tem um contrato de 130 milhões, o outro senta com o Lula para falar da campanha eleitoral. Quer dizer, é nesse nível. E aí você tem o fraquinho querendo consertar o Brasil com um código de conduta. Então, ou mesmo os ministros André Mendonça, Nunes Marques, sem um enfrentamento direto a esses ministros, a gente fala isso também recorrentemente aqui, precisa haver um enfrentamento, é no tete-a-tete, é dentro do STF, é toga com toga. Esses ministros precisam ser confrontados, a imprensa está fazendo seu papel, mas as instituições precisam fazer também. Os ministros que não concordam com o que está acontecendo lá precisam se manifestar. Precisam se manifestar explicitamente, não é indiretamente, não é em evento, é na cara deles. É na cara desses ministros, dessa ala podre do STF.